O Marco Rubio fez uma jogada inteligente, que eu achei muito boa, que é aquele negócio que eu falei pra vocês. Por que não aumentar o preço pra pagar a galera? São 57 mil pessoas na Groenlândia, é muita pouca gente. E eles podem pagar, por exemplo, 1 milhão pra cada um. Acho que vai dar 5 bilhões, 50 bilhões, não sei, é muito pouco dinheiro perto do que eles vão gastar. Eles estão falando em investir na Groenlândia 700 bilhões. Eles gastarem 10% para comprar a terra faz parte. E se olhar na lógica do real estate, normalmente você gasta 30% do que você vai investir no seu empreendimento, você gasta 30% com a compra do terreno. E a gente sabe que o Trump tem essa veia do real estate. Então, quem sabe ele fala, não, a gente tem que gastar 30%, ou seja, aí seria alguns milhões para cada groenlandês. Aí outra ordem de grandeza. Aí eu acho que pode converter a galera toda para apoiar o Trump. Esse é um ponto muito relevante. Floriano, por que a Groenlândia é tão relevante? Tem esse vídeo aqui do professor Rock que explica de forma muito didática. Então presta atenção. Tá porque o Donald Trump quer a Groenlândia e eu vou explicar isso nesses mapas. Quando a gente olha para mapas bidimensionais, a Groenlândia ela parece enorme, mas em um globo ela não é nem de longe tão grande. E ela tem apenas 57 mil habitantes e ela está quase totalmente coberta de gelo. Mas a sua localização é bem importante, bem no meio do caminho entre a Rússia e os Estados Unidos. Além disso, com o derretimento do gelo na região, novas rotas marítimas cruciais estão se abrindo. Essa é uma das razões pelas quais o Trump diz que a Groenlândia é tão importante para a segurança nacional dos Estados Unidos. A Ilha Ártica também tem grandes reservas de petróleo e gás natural, além de minerais críticos que os Estados Unidos precisam, como terras raras. Mas nós precisamos tratar isso daqui com um pouco de cautela, já que alguns especialistas na região afirmam que essas reservas... Aqui ele vai falar de reserva e tudo mais, mas o principal ponto é a geopolítica, é a questão de você ter acesso um pouco dessa economia também, mas não é sobre isso. O principal ponto que todos os especialistas dizem, e se você tiver um olhar um pouco mais preciso, você vai entender, é sobre projeção de poder, é sobre geopolítica. Por quê, Floreto? Porque as geleiras ali em volta estão derretendo e está se criando uma rota marítima que nunca existiu, pelo menos não na história recente, não na história dos últimos séculos. E isso vai mudar completamente, possibilitando um ataque, vamos dizer assim, da Rússia aos Estados Unidos utilizando esse caminho, possibilitando a Rússia invadir aquele lugar, algo que a conjuntura da geografia impossibilitava anteriormente. Ou seja, para os Estados Unidos é algo muito estratégico. E aí teve essa fala aqui do Netanyahu que eu achei muito interessante. Presta atenção. Posso dizer que compartilhamos com a América, mas não posso compartilhar com você. Ok. As armas ofensivas mais avançadas do planeta, coisas que nenhuma das superpotências tem, desenvolvidas por Israel, compartilhadas com a América. Israel, se você não sabe, eles possuem uma capacidade de desenvolvimento técnico, de espionagem, de armas muito grande. As maiores empresas de tecnologia bélica são de Israel, porque como eles estão muito tempo em guerra, eles conseguem ter uma inovação, testar a inovação e ir refinando. É a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia vai se tornar cada vez mais um país de exportação de arma, um país completamente com armas e técnicas de guerrilha validadas, algo que não são muitos países que possuem, principalmente em guerra tecnológica. Se você vai invadir, você vai atacar um país desenvolvido, a tua guerra vai ser uma guerra muito similar a uma guerra que está acontecendo na Ucrânia e Rússia. Não existe outras guerras nessa ordem de sofisticação do que a gente vê na Ucrânia e em Israel. Ou seja, isso é uma vantagem muito competitiva para os Estados Unidos porque eles têm armas validadas em campo, colocando eles em uma vantagem bélica muito acima do normal. Seguindo agora, eu quero mostrar para vocês que o mundo está mudando. E esse aqui é um exemplo que não está sendo muito difundido, mas que mostra que o mundo alterou alguma coisa. Presta atenção. 10.000 soldados foram mobilizados na sexta-feira em 3 províncias costeiras do Equador para fortalecer a luta contra a violência de grupos de narcotraficantes. O governo do presidente Daniel Noboa está decidido a combater com mão de ferro as numerosas quadrilhas em um momento em que o país atinge números recordes de assassinatos e outros crimes.
Centenas de soldados das forças especiais chegaram ao aeroporto de Guayaquil para reforçar as operações de segurança nas províncias vizinhas de Guayas, Manabí. Isso aqui é uma influência clara dos Estados Unidos. Você está vendo como que os Estados Unidos consegue projetar poder e cada vez projetando mais poder na América Latina. Perfeito? Vamos seguir agora. O governo britânico autoriza a China a construir uma mega embaixada no centro de Londres. Os críticos afirmam que a embaixada, que seria a maior instalação diplomática da China na Europa, se tornará um centro de espionagem no coração da capital. Meus amigos, não sei se essa obra vai ficar realmente, vai se tornar, vai funcionar, vamos colocar assim, porque uma obra dessa deve durar uns 2 a 3 anos, até chegar a chinesada, até se estabelecer, vai muita lenha nessa fogueira, e até lá pode trocar governo e barrar. Mas isso é uma sinalização clara para os Estados Unidos. Estados Unidos, você não quer dançar comigo? Tem quem queira. Você vai brincar nisso? A gente está vendo o Reino Unido fazendo essa postura e a gente está vendo o Macron fazendo o mesmo grau de postura, o mesmo nível. Não é saudável o que Trump está fazendo, na teoria. Temos que ver como que vai ser executado na prática. Porque, por exemplo, a história do mundo nunca se viu a resolução do conflito que aconteceu na Venezuela acontecer. Como assim? As teorias eram, você tinha que derrubar um governo, você teria que colocar outro, ia ter caos social, ia ter guerra, ia ter militares na rua, ia ter aqueles ativistas com arma, ia ter rebelião, ia ter grupo de rebelde. Não aconteceu nada disso. Historicamente é isso que acontece. Ou seja, a gente está vendo que a diretriz de guerra está mudando. A diretriz do mundo está mudando e estão gerando novos resultados diferentes do que se esperava do passado. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.